e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Este é o segundo dos salmos chamados penitenciais. Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143 são chamados salmos penitenciais porque eles descrevem duas coisas: contrição e confissão. Embora outros textos da Bíblia, outros salmos, falem também sobre isto, este salmo fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. Isso de modo resumido, porque ele trata perfeitamente dos efeitos do perdão de Deus na vida dos que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Vejamos a primeira palavra que nos esclarece bem. É a palavra iniquidade, que quer dizer além dos limites fixados por Deus. Rebelar-se contra a autoridade de Deus. Iniquidade quer dizer isso. Um pecado que é praticado querendo, sabendo que é, mas faz a si mesmo. Mas o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Apesar disso, Deus perdoa. Essa palavra perdoar aqui quer dizer tirar e jogar no mar do esquecimento. E é justamente, já trazendo uma grande lição, é justamente como Cristo fez conosco. A Bíblia diz que ele carregou nossos pecados na cruz, como um fardo mortal. É o que diz Pedro, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, 24, fala exatamente isso, que Cristo carregou na cruz os nossos pecados. É interessante, por isso o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O apóstolo Pedro interpreta muito bem este texto, essa palavra, conforme Davi expressou aí. A palavra pecado que vem neste primeiro versículo significa errar o alvo. Aliás, na língua grega, no Novo Testamento, a palavra mais usada é justamente essa palavra, errar o alvo. Então, é a palavra que o salmista usa aqui na língua hebraica para denunciar que aqueles que pecam estão errando o alvo. Isso quer dizer o quê? Viver longe do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vejam só, mas o salmista vai mais adiante. Ele diz: cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A palavra coberto aqui quer dizer literalmente cobrir mesmo, esconder. Mas como é que nós podemos entender isso? Que aplicação isso traz para a nossa vida? Isso quer dizer que o crente é escondido ou revestido da justiça de Cristo. É exatamente isto que acontece. Isso se chama expiação. Expiar quer dizer cobrir. E Cristo, por seu sacrifício na cruz, realizou exatamente isto. Expiou os nossos pecados, cobriu, pagou por eles, assumiu
as nossas culpas. Mas o versículo 2 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Atribuir aqui, que o salmista usa, quer dizer levar em conta. Mas o Senhor não leva em conta. É isso que ele está dizendo. O que está afirmando como verdade para nos tranquilizar é que Deus nos atribui ou imputa o sacrifício de retidão que Cristo efetuou na cruz, em nosso lugar, na vida dos que creem nele. De modo que o Senhor nos vê, não como nós somos muitas vezes, mas dentro daquilo que faz parte da intercessão de Cristo por nós. Isso implica mais. Isso quer dizer que não há cobrança da dívida do nosso pecado, se nós confessamos e deixamos, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, Cristo cobriu com o seu sangue os pecados que nós cometemos. E aí o versículo 2 usa uma outra palavra: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Isso quer dizer o quê? Aqui é uma outra palavra: perversidade, torcer, transviar. Aplica-se para arruinar tudo o que é reto e justo. Iniquidade tem essa aplicação também. Se promover em cima daquilo que é honesto para arruinar, buscar para destruir. Vejam quantas palavras significativas o Salmo traz para mostrar o valor que ele tem dentro da oração que Davi estava colocando diante de Deus. Finalmente, o versículo 2 diz: a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A palavra dolo quer dizer engano. Ato de prender um animal com uma armadilha, ou trair um ser humano no chamado engano, como muita gente faz aí. Isso quer dizer dolo. Mas, de maneira prática, isto pode ser considerado, classificado como falta de sinceridade, falsidade, hipocrisia. Que lição conclusiva traz isso para nós? É que Davi usa todas estas palavras para dizer que são possíveis aos seres humanos. É possível. E o que devemos fazer em cima disso? Bom, cada um reconhecer seu erro, as suas faltas, e citar pecado pelo nome diante de Deus. Porque há muita gente que ora: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Será que aqueles que falam assim, e aqui eu não estou julgando, estou questionando de forma prática, será que essa multidão tem algum que a gente não lembra e que precisa ser confessado? Por isso é interessante que no fim de cada dia, pelo menos, possamos parar um pouco, fazer uma análise do que foi o dia e do que nós fizemos. É assim que o crente deve ser. Pecado tem nome. E o meu dever é julgar a mim mesmo, a ninguém mais. Cada um se auto-julgue diante de Deus. Por isso o salmista, naquele momento difícil da sua vida, ele sabia o que estava confessando, sabia o que tinha praticado, e coloca todas estas palavras. Ele sabia. Uma grande lição para nós. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Amém.